Olá, sejam bem-vindos ao Primeiras Damas Podcast. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já deixa seu like e o seu comentário. E se você quiser, assim, compartilhar esse vídeo, que tem uma história inspiradora aí que vocês vão acompanhar para chegar essa mensagem a mais pessoas. E também, né, Adri, quem ainda não nos segue em nossas redes sociais... Nos sigam em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Primeiro as Damas. No episódio de hoje, vamos explorar a biografia de Jorgito e, principalmente, mergulhar na sua mágica e mística história de amor com sua esposa, Patrícia Simão. Essa união não é apenas mais uma história comum, mas um conto de amor que parece ter sido escrito nas próprias estrelas, repleto de momentos inesquecíveis e um profundo sentimento que transcende o tempo. Esse encontro foi o alicerce para a criação de um dos lugares mais encantadores da Serra Gaúcha, o Le Jardin. Um parque de flores idealizado por esse casal. Um verdadeiro oásis de beleza e paz na Serra Gaúcha, que atrai visitantes do Brasil inteiro. Preparem-se para se encantar com as histórias de vida de Jorgito, suas paixões, desafios e conquistas. A jornada dele é um verdadeiro exemplo de determinação, amor e intuição. E tenho certeza de que vocês vão se encantar e se inspirar tanto quanto eu. Fique conosco e vamos lá que esse bate-papo vai ser incrível, não é, Jorgito? Seja bem-vindo ao Primeiras Damas Podcast, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite Patrícia, boa noite Adriane, boa noite quem nos escuta. Sim, é um prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero que a nossa conversa seja inspiradora. A história que eu trouxe para nós contarmos é a história do meu casamento e do meu encontro com a minha mulher. Eu não casei novo, eu casei aos 47 anos de idade. Vamos combinar que 47 anos de idade não é idade para ninguém casar pela primeira vez. É. Mas é que a minha história é longa, não vou contá-la toda. E o momento que chegou para mim, para casar, chegou aos 47 anos de idade. Começou quando eu estava no Rio de Janeiro. Eu já morava no Rio Grande do Sul, mas um dia recebi um telefonema, era a minha mãe, e ela pediu que eu fosse até o Rio de Janeiro porque ela tinha caído e machucado o quadril. Minha mãe jamais me pedia coisa alguma. Quando eu ouvi isso, peguei um avião e fui correndo. Eu sabia que não era coisa pequena. Chegando lá, começamos a ver, levei no médico, essa coisa toda, e era câncer nos ossos. Eu me desliguei aqui do Rio Grande do Sul e passei 1 ano e meio no Rio de Janeiro cuidando dela. E antes de ir para lá, eu tinha tido insucessos comerciais aqui no Rio Grande do Sul. Eu tinha uma fábrica de calçados, a fábrica quebrou e eu tinha uma relação com uma namorada. E ela, quando viu que eu tinha fracassado, ela também não me quis, me rejeitou. Então eu fui muito assim por baixo lá para o Rio de Janeiro. E depois, chegando no Rio de Janeiro, também não fui fazer uma coisa boa, fui me despedir da minha mãe. Então eu não aguentei a pressão emocional daquele momento e resolvi fazer terapia. E jurei que eu nunca mais queria namorar por causa desse insucesso no amor aqui no Sul. E falei, não quero mais namorar. Eu estava zangado com a vida e cuidando da minha mãe. Então eu iniciei essa terapia e ela fez alguma coisa próxima de uma sessão que naquela época era chamado de regressão. Mas eu não vou dar essa adjetivação, essa qualificação para esse momento terapêutico. Na verdade, eu diria que é um momento de consciência expandida. E o que é um momento de consciência expandida é um momento onde, numa fração de segundo, sem nenhuma explicação, você compreende tudo. Onde, sem que alguém te explique, você sabe o que vai acontecer.
você entra em contato com uma outra dimensão. Eu acredito que nós temos várias dimensões neste mundo. O apóstolo Paulo falava que ele tinha sido arrebatado até o terceiro céu. Troque a palavra céu por dimensão e você vai entender. E ele disse que lá nesse lugar, nessa terceira dimensão, ele ouvia coisas que ele não podia repetir. Não era possível repetir o que ele tinha ouvido. Porque nessa dimensão não existia voz nem ouvido. E as coisas circulavam através de um outro sistema de comunicação, talvez mental, onde as palavras não existiam. Olha só. Nossa. Vamos continuar então. Então essa doutora me levou para essa experiência e eu então me vi num momento onde eu estava vendo duas pessoas de costas para mim e olhando para o horizonte. Essas duas pessoas, uma delas era eu. Só que eu não sabia qual das duas era eu. E essas duas pessoas não eram homem nem mulher. Elas não tinham identidade de gênero. Elas eram seres, apenas isso. E elas olhavam na mesma direção. Eu sempre achei que a relação de um homem e uma mulher fosse mais ou menos a relação como de um ímã, com o polo positivo e o negativo e um campo magnético de força gerando em torno dessas duas pontas. Mas aquela visão contrariou esse meu credo. Eu vi que nós dois estávamos olhando na mesma direção. E no ar havia uma voz que não era uma voz. Ouvia-se alguma coisa que dizia assim: como é bom estar aqui ao seu lado. E essa experiência passou. Quando terminou, a minha camisa estava molhada de lágrimas. Eu havia chorado sem perceber. E eu tinha naquela época, minha mãe estava prestes a partir, e eu sou filho único. Eu não tinha mais ninguém na vida, a minha vida estava terminando ali. A minha família, a minha relação de família estava terminando ali. E eu estava muito preocupado com a minha solidão. Eu sempre vivi sozinho e nunca tive receio de estar sozinho, mas naquele momento eu estava preocupado com a minha solidão. E curiosamente, quando eu passei por essa experiência, essa preocupação se dissolveu completamente. E aconteceu uma coisa, Adriane, tão impressionante, que é assim, olha, mesmo que eu não encontrasse a metade da alma, essa alma que estava comigo na visão, eu não tinha mais medo de terminar a vida sozinho, porque eu sabia que ela existia. E o simples fato de saber que ela existia bastava. Eu poderia atravessar toda a minha vida sozinho, porque em algum lugar ela estaria. Olha que coisa forte e profunda. Tirou na hora o medo que tu tinha na Tirou, hora. dissolveu o medo, a vida ficou fácil. Deu alívio. Eu vou apagar as luzes sobre essa cena e acender as luzes numa outra cena. Nós vamos agora para o Rio Grande do Sul. Anos antes de eu ir parar no Rio de Janeiro, uma moça de 20 anos, eu conheci a minha Patrícia, com 24, ela tinha 24 anos. Quando ela tinha 20 anos de idade, ela foi com uma amiga para uma coisa que as moças nessa idade adoram, uma vidente. É evidente que uma vidente não poderia deixar de participar dessa história. Sim, Então ela foi com essa amiga acompanhá-la nessa visita, nessa consulta, essa vidente. E aí, essa vidente terminou a consulta e perguntou para a Patrícia, disse, você também não quer fazer uma consulta?
Ela que não tinha ido, ficou meia no contrapé e disse, tá, Pode topou. ser. Essa vidente chegou para a Patrícia e disse, você vai se casar com um homem mais velho que você. Aqui não dá para ver direito, mas eu acho que ele é possivelmente um juiz aposentado, ou coisa que valha. E vocês dois terão uma filha. E o nome dessa filha deveria ser, e havia um ramalhete de rosa sobre uma lareira. E a Patrícia disse, eu não quero ter uma filha chamada Rosa. Nada contra, mas não é a minha praia. Mas ela disse, não, essa filha deveria se chamar Yasmin, porque Yasmin significa a deusa dos jardins. Apaga-se a luz nessa vidente e nós voltamos para o Rio de Janeiro, onde as luzes se acendem e a história continua no Rio de Janeiro. Então, eu encerrei esse capítulo com minha mãe. Foi muito bom, porque havia coisas na nossa relação que precisavam de serem consertadas. E o fato de nós termos passado 1 ano e meio juntos, mesmo no sofrimento, me permitiu 2 coisas. Primeiro, visitar a nossa relação e concluir aquelas coisas que não tinham ficado bem resolvidas no passado. Segunda coisa, eu passava às vezes as noites em claro por causa dela, e eu passava estudando, porque não dava para dormir. Então eu passava estudando, lendo. E eu lendo, eu lia sobre flores e plantas. E eu não tenho formação de agrônomo nem de biólogo. Eu tenho, ao contrário, uma formação no direito. Eu sou advogado, advoguei durante quase 10 anos da minha vida. Mas naquela hora eu adquiri conhecimentos de botânica e de flores. Muito bem. Voltei para o Rio Grande do Sul e comecei a fazer o jardim da minha casa, aproveitando aqueles conhecimentos. Enquanto isso, eu resolvi gravar fita cassete, que não existe mais. Eu gravava fitas cassete, onde eu falava com a metade da minha alma que eu ainda não conhecia. Ai, que legal. Como tu já tinha consciência. Eu conversava dizendo para ela assim, hoje eu vou pintar o nosso quarto. Eu escolhi as cores assim, assim. Eu espero que você goste. E eu ia me tornando íntimo de uma pessoa que eu ainda não sabia quem era. Só pelas fitas. Só pelas fitas. Ah, bom. E eu preparava o ninho como um passarinho prepara o ninho para colocar os seus ovos. Então, depois de ter gravado fitas cassete, um dia na hidroginástica eu encontrei uma moça e nós nos conhecemos e nos aproximamos. Acabei convidando ela para jantar. E a Patrícia, já era a Patrícia, eu não posso dizer que os céus se abriram e havia uma mão apontando, eis a tua eleita, ou eu senti uma intuição fortíssima. Não, era apenas uma moça bonita que estava diante de mim. E eu falei, bom, eu também não quero mais perder tanto tempo, já que eu tenho uma metade da alma e eu quero encontrá-la. Então nós saímos para jantar e eu tive uma conversa muito franca com ela, tão franca que assustou. Eu assustei a Patrícia. Eu disse, Patrícia, você é tão jovem e eu acho que você está na idade de namorar. Namorar é bom demais. Mas eu estou num outro momento da vida. Eu quero casar
e constituir família. De modo que eu já me diverti o que eu precisava. Eu estou saindo com você hoje, adorei você, mas eu gostaria de ser muito franco contigo. Vou deixar meu telefone com você. E a minha proposta é: vamos casar? Você acha que há chance da gente casar? Isso no primeiro encontro. No primeiro encontro. Ela começou a ficar vermelha. Eu falei, vai explodir. Não esperava. Não esperava uma coisa Imagina. tão direta assim. Sim. Eu disse, se você acha que eu tenho possibilidades de ser o homem da tua vida, me liga. Se você quer só apenas aproveitar mais uma etapa feliz da tua vida, eu não sou a pessoa para você. Segue o teu caminho. Muito obrigado por esse jantar. E nos despedimos. 3 dias depois o telefone tocou. Aí nós já sabíamos que a conversa tinha mudado de rumo. Namoramos por um pouco, casamos. Logo depois da gravidez, logo depois do casamento, ela engravidou. Descobrimos que ia ser uma menina. E ela me perguntou, qual será o nome da nossa filha? Eu falei, meu Deus do céu, essa criança já nasceu com enredo. Vai se chamar Yasmin. Porque ela já tinha te contado. Ela toda a tinha me história. contado essa história, claro. E nós, agora entra uma peça importante que eu esqueci de mencionar. Eu e ela criamos um jardim. Por isso que jardim fazia tanto sentido. Nós estávamos ainda recém-casados, ela já estava grávida, e um dia ela levanta chorando ao meu lado, acorda chorando. Mas não era um choro de dor nem de sofrimento, era um choro de alegria, um choro de gozo, de êxtase. Ela disse, eu acabei de ter um sonho maravilhoso. E eu disse, o que foi que você sonhou? Ela disse, eu sonhei que nós estávamos olhando de longe para a nossa casa, e da nossa casa subia uma luz em espiral de 2 cores. Uma azul, e essa azul era você. E outra verde, e essa verde era eu. E essa espiral subia e ia até o céu. Eu falei, nossa, que sonho bonito. Ela disse, mas não para aí. Haviam 2 grupos de pessoas flutuando no ar. Eu falei, e você conseguiu ver essas pessoas? Eu não conhecia ninguém, mas eu sei que eram antepassados. Você, Adriane, que tem origem japonesa, e os japoneses gostam tanto dos antepassados. Pois bem, aqui a história entra nessa área. Então, eram antepassados teus e meus. Só que os teus antepassados estavam do lado da minha luz. E os meus antepassados estavam do lado da tua luz. Era o casamento perfeito. E, de fato, nós construímos um parque que é um sucesso. É lindo, é perfeito. E eu, em homenagem a esse sonho, coloquei em pontos estratégicos as vidraças do parque na cor azul e na cor verde. Então quem for até lá vai ver. Vai encontrar vidraças verdes e azuis em homenagem à união da nossa energia, da nossa luz, das nossas emoções. Estamos casados há mais de 20 anos, 25 anos, e há 2 ou 3 meses atrás, viajando pelo exterior, sem que nós combinássemos nada, não foi programado, nós desfrutamos da nossa 2ª lua de mel. Na Itália, agora. Então, como aproxima-se o Dia dos Namorados, eu gostaria que essa história fosse uma homenagem não só para os namorados, como para aqueles que não estão namorando, mas gostariam de estar. Vejam,
existe uma metade da alma por aí soltinha esperando você. E para aqueles que já estão casados há bastante tempo e que não imaginam mais que o casamento possa recuperar o brilho do início, não faça isso não, ele pode. E, enfim, para que todos acreditassem no amor, namorados ou não, é um dia espetacular para a gente celebrar o amor. E o Le Jardin continua, apesar de estar fechado agora, por causa das enchentes, mas vai reabrir e ali vai continuar essa história de amor esperando você. Então, a você, Patrícia, a você, Adriane, eu agradeço essa oportunidade. A você que me escutou, eu espero que essa história, que é verdadeira, tenha inspirado você a continuar a trajetória, a continuar a caminhada. E eu então me despeço de vocês com um beijo carinhoso e espero uma outra oportunidade de poder encontrá-los novamente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário. É isso aí. E não se esqueçam também de compartilhar, que é muito importante para nós.